Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Esta é a quarta edição do projeto Liberdade na Estrada, que é uma iniciativa do Ordem Livre, e esse ano conta com a parceria do Estudantes pela Liberdade, que é uma rede de cooperação de indivíduos e grupos libertários que pretende, a partir da academia, ajudar a construir no Brasil uma cultura mais propícia à disseminação das ideias da liberdade, ao respeito à diversidade e à tolerância com aquilo que a gente não concorda. Eu gostaria de convidar todos a participar das atividades do EPL. Eu devia ter começado me apresentando, não fiz isso. Meu nome é Mano Ferreira, eu sou coordenador regional da EPL aqui. E qualquer um pode procurar no Facebook, facebook.com/grupos/epl.pe. Lá tem nosso grupo, já tem mais de 100 pessoas. Sintam-se todos convidados. Qualquer curso, qualquer área, o importante é prezar pela liberdade e respeitar a diferença. Vamos então começar a palestra. Hoje nós teremos a participação de Fábio Osterman, André Ramos e Hélio Beltrão, os três nos honram participando do Conselho Consultivo do EPL, que é presidido por Fábio Osterman, que também é gerente de Relações Institucionais do portal Ordem Livre. André Ramos também é procurador federal, mestre em Direito, formado aqui pela Faculdade de Direito do Recife, então é nosso conterrâneo. E Hélio Beltrão é o presidente do Instituto Ludwig von Mises Brasil, que é uma das maiores iniciativas de disseminação das ideias liberais no Brasil. Então, é isso. Aproveitem o evento. Muito obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Mano. Não gosto muito de falar sentado, mas sentado assim atrás de uma mesa, né? Então acho que fica mais legal. Por aqui, se eu não derrubar minha latinha de coca, será melhor ainda. Aqui passando os slides. Bom, como o Mano disse, o Liberdade na Estrada, uma iniciativa do Ordem Livre, a gente realiza anualmente um ciclo de palestras Brasil afora, e a gente tenta justamente levar debate sobre questões atuais e importantes para o Brasil e que interessem a estudantes, né? Então é muito legal ver o pessoal jovem, o pessoal de 16 anos aí e tal. Se tiver alguém mais, tem alguém mais novo do que 16 anos aqui? Quantos anos vocês têm? 15? 14? Pô, que legal. Enfim, fico ao mesmo tempo lisonjeado e ao mesmo tempo sinto que a pressão é grande, porque vocês podiam estar fazendo muitas coisas no shopping, curtindo a tarde. Estou aqui num evento que fala sobre política, sobre economia, mas o pessoal é legal aqui, tá? Então provavelmente vai ser uma tarde produtiva. E o Hélio tem uns brindes aqui também, então, pessoal, então, fiquem atentos. Mas o fato é que o Liberdade na Estrada está no seu 4º ano, e esse ano temos como tema essa questão: Brasil, país do futuro. Até quando? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre essa frase, que virou uma espécie de epíteto, mas também uma espécie de maldição do nosso país, né? Parece que o Brasil é um país condenado a ser eternamente um país somente do futuro. Um país que um dia será alguma coisa, mas que está condenado no seu presente ser somente uma promessa não cumprida. E o culpado de toda essa história é esse cara aqui. Não, obviamente ele não é o culpado de toda a história, ele é o culpado somente do título, que foi o título do livro dele, escrito em 1941, após uma breve viagem ao Brasil, país que ele ficou maravilhado com a potencialidade, com toda a riqueza inexplorada desse país, né? E ele cita, por exemplo, pode tirar aí. Ele fala, por exemplo, do Brasil: um país em desenvolvimento rápido, mas apenas incipiente e, apesar de toda a atividade operante, construtiva, criadora, organizadora, um país cuja importância para as gerações vindouras não podemos calcular, mesmo fazendo as mais ousadas combinações. O Stefan Zweig veio depois a se mudar para o Brasil, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele, como judeu austríaco, não era um ambiente muito favorável ao exercício da liberdade dele na Europa, né? Então ele se mudou para o Brasil e, um tempo depois, vivendo no Brasil, ele veio a se suicidar no Brasil, né? Não se sabe se isso teve a ver com algum rompimento da esperança dele quanto ao Brasil, né? Mas teve essa infeliz coincidência.
Mas o fato é que o Brasil é um país rico, né? Temos a quinta maior população do mundo, o quinto maior território, uma ausência de catástrofes naturais de grande escala. É óbvio que a gente vê, eventualmente, notícias sobre chuvas que, quando são somadas a encostas, enfim, favelas construídas em encostas, geralmente causam tragédias. Mas a gente não tem nada parecido, por exemplo, com o furacão Sandy, que agora está destruindo a costa leste americana. E, pelo que eu estava vendo no avião, morreram cerca de 60 pessoas. Fico imaginando o que aconteceria se fosse no Brasil. Isso, né? Eu acho que a catástrofe assumiria proporções bem mais trágicas do que isso, né? E temos também a maior área agriculturável do mundo. Temos um país onde praticamente não existe inverno. O pessoal acha que lá no Rio Grande do Sul é muito frio. É engraçado quando eu viajo para lugares como o Nordeste, as pessoas perguntam assim, como é que tá tirando calor e tal. Bom, eu odeio calor, mas em Porto Alegre o verão é realmente desagradável e bota o calor aqui no chinelo, por assim dizer. Mas o fato é que o Brasil é um país, não é um país como a Rússia, por exemplo, que boa parte do território se encontra coberto por neve boa parte do ano, né? Como o Canadá, ou como os Estados Unidos, que tem uma região montanhosa de muito difícil acesso, ainda neve no norte, né? China também é feita, tem diversas cadeias de montanhas que impedem a vida humana de prosperar em certos lugares, né? E, não menos importante, o Brasil é um país sem a presença de divisões étnicas ou religiosas. A parte das divisões étnicas, eu temo que talvez venha a mudar no médio prazo no Brasil, né? Porque tem um pessoal que acha que a gente deveria dividir as pessoas, que a gente deveria julgar as pessoas não pela sua capacidade, não pelas suas intenções, não pela sua possibilidade de realmente contribuir com a sociedade, mas sim pela cor da sua pele ou pela origem étnica dos seus antepassados, né? O pessoal que atualmente se empenha em criar cotas para isso, cota para aquilo. Então, talvez no futuro a gente chegue a um resultado que talvez que parece que esses racialistas querem, que é uma sociedade racialmente dividida, como a gente tem em partes dos Estados Unidos e em locais da Europa e África, especialmente. Mas, apesar de toda essa potencialidade, somos apenas a 7ª economia do mundo. E 6ª, é triste, estamos em vias de tornar-nos a 8ª economia do mundo, apesar de termos aqui quinto maior território, quinta maior população, todos aqueles fatores favoráveis. E, segundo dados variados, 75ª, 76ª ou 80ª maior renda per capita do mundo. Ou seja, esse papo de que o Brasil é um país rico agora, porque alcançou a posição de 6ª maior economia do mundo, é algo que não conta toda a história, né? Porque afinal, não faz o menor sentido se comparar o tamanho da economia brasileira com o tamanho da economia de Luxemburgo, por exemplo, que é um dos países mais ricos do mundo, mas que tem um PIB que provavelmente é equivalente ao PIB do estado de Pernambuco. Mas é um país de 200 mil habitantes. Então, é um país onde as pessoas são muito ricas, onde muitas riquezas são produzidas, por aí vai. Enquanto o Brasil tem essa renda per capita lastimosa, que dá uma relevância do tamanho dos desafios do nosso país, né? E também somos um dos países mais corruptos do mundo. Isso obviamente não é novidade para ninguém, né? Mas existe um índice bem interessante, que é um índice elaborado pela Transparência Internacional, que ranqueia os países de acordo com a percepção de corrupção. Esse líder geralmente é liderado por Finlândia, Noruega, Suíça, etc. IDH também não é novidade de ninguém, é só sair pelas ruas de qualquer grande cidade brasileira que se percebe, né, que o acesso à educação, à saúde, saneamento básico da população brasileira é algo bastante precário. E finalmente, algo em que ranqueamos no topo, taxa de homicídio. E reparem que não é número absoluto de homicídios, é taxa de homicídios, número de homicídios por 100 mil habitantes. Temos hoje, dependendo dos dados, a 11ª ou a 12ª maior taxa de homicídio do mundo. Então, se mata mais aqui do que em boas partes de grandes conflitos do mundo afora, como, por exemplo, a guerra do Iraque. E daí chega numa pergunta que é fundamental para o desenrolar do nosso debate aqui hoje. O que significa alcançar o desenvolvimento? A gente precisa enriquecer como país, ou a gente precisa, como dizem muitos, dividir a riqueza existente e, a partir daí, gerar um país mais igualdade social, com mais dignidade, como falam, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas alegando que o grande problema do Brasil é a desigualdade social.
Pessoas dizem que o problema do Brasil não é pessoas serem pobres, mas é o fato de terem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. E que a gente estaria em melhores condições se todo mundo fosse mais ou menos pobre. Que é o que aconteceria no Brasil. Se num exercício hipotético se dividisse toda a riqueza existente entre todos os habitantes do Brasil. Né? A gente seria um país de pessoas meio pobres. Né? Não seria sequer um país de classe média, se dividisse todo. Se é que seria possível isso. Né? Então, o que fica mais ou menos claro é a necessidade de um país enriquecer. Tá? E, enfim, se os pais de vocês perguntarem em casa, o que vocês fizeram hoje à tarde? Vocês vão estar falando, fui numa palestra. Tinha uns caras com camisas rosas. Tu é rosa ou tu é roxa? Tu é lilás. No meu estado a gente tem nome pra mim. Vou estar acompanhado aqui. Mas foi total coincidência as cores das nossas camisas. Eu juro. Então, se vocês tiverem que responder o que vocês aprenderam, vocês podem responder o que vocês aprenderam a ficar ricos. Porque o que eu vou falar agora é a fórmula da riqueza. Mas o mais curioso é que não é um segredo isso. Né? É algo que foi intuído por esse cara aqui, por esse penteado elegante, chamado Adam Smith, que escreveu um livro que é mais conhecido como Riqueza das Nações, mas que o nome é uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Então o que ele fez foi, ele analisou o exemplo de países que à época dele, 1776, eram países tidos como exitosos economicamente, países ricos, países em que a riqueza da população crescia a olhos vistos, e analisou quais eram as características comuns entre eles. Né? E o que ele encontrou foi que eram países onde se tinha um altíssimo grau de divisão de trabalho entre as pessoas no mercado. Essa divisão de trabalho, por sua vez, levava a uma maior especialização do trabalho, afinal as pessoas passavam mais tempo desenvolvendo a mesma atividade produtiva e com isso ganhavam maiores habilidades, aprendiam a fazer mais em menos tempo, mais com menos recursos. Com isso, aumentavam sua produtividade, que, por sua vez, redundava em aumentos na riqueza. Né? O que realmente gera riqueza é isso. É conseguir fazer mais com menos recursos ou com o mesmo número de recursos. Esse é um processo de riqueza tanto de indivíduos quanto de países. Quando você tem uma massa de indivíduos engajados nesse processo, dividindo o trabalho e, muito importante, fazendo comércio. Né? Por exemplo, eu, digamos, sou muito bom em fazer sapato, que eu obviamente não sou. Né? A Andrea é muito boa em fazer camisas. Daí eu me especializo em fazer camisas e eu me especializo em fazer sapatos e ela se especializa em fazer camisas. Ela faz melhores camisas, eu faço melhores sapatos, nós trocamos, enfim, comércio, ganhos mútuos e por aí vai. O problema é quando em um país a gente tem uma situação em que isso não acontece. Por exemplo, a gente tem menor divisão do trabalho, menor especialização, menor produtividade e, por consequência, menor riqueza. E esse é o caso do Brasil. Apesar de sermos um país com uma população muito grande, com grandes possibilidades de divisão do trabalho, as pessoas podem produzir coisas variadas, tem climas variados, tem indústrias muito variadas, o fato é que o mercado brasileiro é pequeno, se comparado ao mercado global. O Brasil atualmente é o 23º maior importador e o 23º maior exportador do mundo, que é uma posição realmente lamentável para um país do tamanho do Brasil. E isso se deve ao fato de o Brasil ser um país extremamente protecionista. Não por acaso, quase tudo no Brasil é mais caro do que em países como os Estados Unidos. O que é produzido aqui é caro, porque temos uma série de impostos que oneram a cadeia produtiva, oneram a cadeia varejista também, e acaba tornando o preço das coisas muito caro. E o que é proibido fora é ainda mais caro. O iPhone no Brasil é o iPhone mais caro do mundo, se não estou enganado. Talvez seja o mais caro, dos mais caros. Isso é devido a essa insistência do Brasil em ser protecionista. Em parte, o país se sustenta e vai sobrevivendo porque é um país muito grande, ou seja, permite uma certa divisão do trabalho, mas não a divisão do trabalho que seria desejável, que seria o ideal, né? Que nos possibilitaria ter um nível maior de riqueza, ter mais produtos a preços baixos à nossa disposição. E eu estava lendo no jornal agora há pouco, no avião também, e ela dizia que 1/3 de todas as medidas protecionistas que foram buscadas por meio da OMC, Organização Mundial de Comércio, no último semestre, 1/3 de todas as medidas no mundo foram perpetradas pelo Brasil.
Foi o Brasil que buscou essa proteção por meio da OMC, que a Dilma não quer chamar, mas isso é protecionismo. Isso é protecionismo e isso só gera danos muito graves à população e gera privilégios a um grupo restrito de empresários que se utilizam de empreendedorismo político para conseguir benefícios junto ao Congresso, né? Enfim, a gente tem, por conta disso, acréscimos muito pequenos de produtividade. Aqui tem um gráfico legal sobre a média de crescimento de produtividade total em toda a economia de vários países, né? A China, primeiro país ali, comeu a luzinha já. A Índia, segundo lugar. O Brasil está lá embaixo, próximo da Rússia, com menos de 1% de crescimento ao ano da produtividade. Produtividade geral, tanto produtividade decorrente de investimentos de capital, investimentos em equipamentos para a indústria, quanto proveniente de investimento em capital humano, né? Já que a educação no Brasil é um problema muito sério, que a gente pode conversar depois. Opa! Tu que está passando, meu irmão? Volta. E o que a gente acaba tendo é uma muito baixa renda per capita, de uma vez por todas. Quando vocês virem um político falando que agora, especialmente nos últimos 10 anos, o Brasil se tornou um país rico, nos tornamos um país de primeiro mundo, um país que é credor internacional, não acreditem nisso, pelo amor de Deus. Sai na rua e veja. O Brasil consegue ser um país pobre e a pobreza do Brasil é decorrente, em grandíssima parte, a esse fator. Ao fato de que a gente tem um comércio muito entravado que permite uma divisão de trabalho muito restrita. Aí, o PIB per capita brasileiro cresceu bastante nos últimos 50 anos, é fato, 60 aliás. Traça mais ou menos a época do Zweig aí. Hoje a gente tem cerca de 10 mil dólares per capita, o que não quer dizer que todo mundo ganhe 10 mil dólares por mês, não. Isso aqui é todo o PIB, todas as riquezas geradas no Brasil, divididas por toda a população. Mas isso é muito pouco no cenário internacional. E o Brasil, vou voltar lá para o apesar de ter crescido, na próxima, vocês vão perceber que o PIB do Brasil teve um crescimento um pouco pífio. Aqui é a relação do crescimento do PIB per capita de 4 países da América do Sul: Argentina em azul, Brasil em vermelho, Chile em verde e Venezuela em roxo, comparado ao crescimento do PIB per capita dos Estados Unidos. Sendo que os Estados Unidos em 1950 já era a maior economia do mundo. Então, quando uma economia é muito grande, é de se esperar que ela não tenha um crescimento proporcional tão acentuado, né? Porque afinal, quando se tem 1000 de riqueza, por exemplo, e se cresce 1, se cresceu 0,01% ao ano. Mas quando se tem 1 de riqueza, e se cresce 1, se cresceu 100%. Então, esse crescimento proporcional desses países é um crescimento muito baixo, porque eram países que já eram muito pobres naquela época. Quer dizer, alguns deles nem eram tão pobres, como vocês podem ver a Venezuela, que em idos de 56 tinha um PIB per capita que chegava a 65% do PIB per capita americano. A Argentina também tinha um desempenho interessante, cerca de 45% do PIB per capita americano. Brasil e Chile eram países ainda bem mais pobres. Mas a Argentina e a Venezuela são cases de sucesso sobre o que não se deve fazer, ou aliás, o que se deve fazer se você quiser levar um país à ruína. Se você quiser levar um país à ruína, primeiro econômica e depois social, faça o que a Argentina e a Venezuela estão fazendo. A receita para um sucesso é dê todo o poder da economia ao governo, e a partir daí o governo vai passar a monopolizar canais de TV, jornais, vai passar a ter uma influência cada vez mais forte sobre o comando das empresas. Isso obviamente vai tornar as empresas mais ineficientes e vai dificultar que produzam, vai dificultar que atendam as demandas dos consumidores, vai fazer com que as melhores cabeças vão para o exterior. Isso é algo que acontece com muita força na Venezuela. A colônia venezuelana na Flórida já está ficando quase o tamanho da colônia cubana. E algo que não se via alguns anos atrás era argentinos migrando para os Estados Unidos. Hoje se vê muita gente migrando para lá, migrando para a Espanha também, apesar de tudo. Tá, isso aqui, né? Aqui tem comparação do crescimento do PIB per capita brasileiro com o da Coreia do Sul. Coreia do Sul, como você deve imaginar, como você sabe, é um país com uma grande produção cultural e tal, produz grandes hits do YouTube.
Mas, acima de tudo, é um país bastante rico, um país com uma educação que é referência ao mundo afora, e ele só alcançou isso devido ao processo de desenvolvimento econômico desencadeado em meados da década de 50 e 60, que possibilitou um acúmulo de capital, que possibilitou um crescimento na renda das pessoas, que tornou possível que empresas se desenvolvessem, que pessoas tivessem renda suficiente para investirem em educação, alimentação, bens culturais, no caso do nosso Gangnam Style, etc. Aliás, esse clipe que eu acho demais, eu vi umas 10 vezes, ele tira sarro de um distrito de Seul que é tido como distrito da galera rica, assim, tal. Na Coreia do Norte, obviamente, não tem nada parecido. Em primeiro lugar, porque não se pode tirar sarro da galera rica. Não que não exista galera rica, tem gente rica na Coreia do Norte, mas eles são todos altos funcionários do Estado. Mas lá não tem YouTube, lá não tem música que não seja oficial, e lá não existe provavelmente um distrito de pessoas ricas. O que a gente tem? Não está aparecendo direito, parece que eu cortei metade do Brasil, né? Esse gaúcho protecionista, separatista, está querendo separar aqui. Mas então, isso aqui é um mapa do Brasil, tem nomes de vários países escritos, vocês devem estar vendo. Isso é um mapa que a The Economist fez, comparando o PIB per capita de estados brasileiros com o PIB per capita de países do mundo afora. Então você pega um país que geralmente é referência de riqueza no Brasil, ou um estado referência de riqueza, como São Paulo, por exemplo, você vai ver que tem o PIB per capita similar ao da Polônia, um país que saiu do bloco socialista há 20 anos. E o maior PIB per capita do Brasil, que é o Distrito Federal, esse local onde se produzem muitas riquezas, tem muitas empresas, tem realmente grandes empreendedores que se mudam para lá para usufruir de um ambiente aberto à produção de riqueza, né? Não, aqui no Rio é o local onde tem PIB per capita lá, porque é onde estão os mais bem pagos funcionários públicos da República, né? Então, por conta disso tem o maior PIB per capita, o que demonstra que o PIB é uma medida que não conta toda a história também, né? Porque afinal ele leva em consideração todo tipo de transação efetuada dentro da economia, indiferente se essa transação aumentou o bem-estar da população ou não. Então, o Distrito Federal é o maior PIB per capita do Brasil, assim como na Segunda Guerra Mundial o PIB per capita dos Estados Unidos cresceu bastante. Não que o bem-estar da população tenha aumentado, mas sim porque os gastos públicos foram às alturas e o endividamento público também para poder sustentar o esforço de guerra. Então o PIB per capita aumentou porque muita gente morreu, diminuiu a base de cálculo, para se ver. Pernambuco é onde está o Peru ali, então o PIB per capita de Pernambuco é similar ao PIB per capita do Peru. Legal? Tem em Maceió, que é o PIB per capita da China. Então a China é um país, enfim, de mais de 1 bilhão de habitantes, né? É um país com a maioria da população chinesa é miserável, o pessoal ainda vive em condições medievais por lá. E o PIB per capita de Alagoas, similar ao da China. O Rio Grande do Sul e Gabão também não está muito à frente, né? Vou passar. E o que determina tudo isso? O que determina toda a capacidade de se gerar riqueza no país, a capacidade de se desenvolver o país economicamente? Esses dados são do relatório anual do Banco Mundial, Doing Business 2013, esse é o último que saiu há pouco tempo, e ele avalia basicamente a facilidade de se fazer negócios em determinado país. Eles analisam mais de 180 países, e o Brasil se encontra na 130ª posição. Ou seja, no cenário internacional, quando o empreendedor pensa em fazer negócios em algum país, ele pega e dá uma olhada nisso e ele descobre que o Brasil existem 129 países onde é mais fácil fazer negócios do que no Brasil. Aqui eu fiz uma comparação básica entre 3 países nesse ranking. Singapura, que é o primeiro lugar. Ruanda, que está na posição intermediária, é o número 52. E o Brasil, que é o número 130. E se pensar, Ruanda é um país pobre, um país africano. Mas é um país que tem atingido um desenvolvimento econômico interessante, justamente calcado em reformas que visam a trazer mais negócios para dentro do seu país, que visam a facilitar a vida de empresários, não dificultar a vida de empresários, como parece ser o caso em países como Venezuela,
até mesmo no Brasil, né, onde o governo parece que está buscando um modelo de desenvolvimento cada vez mais voltado para si próprio e para cada vez mais apertar o pescoço do empresário, do pequeno empresário, diga-se de passagem, porque o grande empresário usufrui de diversas facilidades. Né. Então, em Singapura a gente precisa abrir um negócio, precisa somente de 3 procedimentos que duram em média 3 dias. No Brasil, 13 procedimentos que duram em média 119 dias. Então, em um cenário de economia dinâmica, como a brasileira, não, como a mundial atual, onde ideias de negócio surgem assim, de uma hora para outra, e surgem de maneira que a gente não pode necessariamente prever, e que às vezes precisa realmente com urgência de se realizar um negócio, o empresário brasileiro tem, em média, 119 dias para abrir um negócio. Então, muitas vezes pode acontecer de, até ele conseguir a permissão para abrir um negócio, começar a emitir nota fiscal, começar a emitir nota de serviço, essa ideia já se foi. Né? E não existe mais viabilidade para esse negócio. Além do fato de que, para se registrar a propriedade, tem que se passar por uma série de procedimentos. Para pagar impostos, o Brasil é o recordista mundial. Se toma atualmente cerca de 2.600 horas para pagar impostos no Brasil, o que são horas que o empresário poderia estar fazendo pesquisas, inovando, fazendo coisas que realmente contribuíssem para a riqueza do país e para a melhor satisfação dos seus consumidores. Mas não, se passa pagando impostos. Né? Cerca de 9 tributos são pagos por empresas a cada ano. É sempre muito difícil saber quais tributos deve pagar, quais tributos se pode substituir por outro, enfim. A situação aqui é realmente complicada. Eu recomendo que quem tiver interesse dar uma olhada no relatório Doing Business in the World 2013. E o que a gente tem, obviamente, devido a esse ambiente pouco aberto à criação de riqueza, é um crescimento de PIB pífio. Se teve há um tempinho atrás toda uma euforia que o chamado PIBão, o PIB brasileiro, estava crescendo e o Brasil estava realmente atingindo um posto de potência econômica mundial, mas o fato é que o PIB brasileiro cresce de maneira muito baixa. Tivemos um crescimento em 2011 de cerca de 2,7%, 2,8%. E em 2012 o crescimento projetado é de 1,5%. O crescimento projetado do PIB americano, que, como eu disse, já é uma economia grande, é muito mais difícil de crescer, e é um país que está saindo de um cenário de crise muito complicado. O PIB americano é projetado que cresça 2% ao ano. Ou seja, o PIB brasileiro vai crescer menos do que... Puta cara, mas alguma coisa cresce no Brasil, né? E cresce com vontade, com volúpia, cresce com força, que é a sanha tributária do governo e, obviamente, a sua vontade em gastar. Quanto tempo eu tenho? Tem alguém cronometrando? Não me deixe ir falando longamente, porque ontem eu falei durante 52 minutos. Coitado, beleza, então, o gasto público cresce de maneira avassaladora, né? Isso é, em boa parte, para sustentar... Pode passar aí. Em boa parte para sustentar os gastos com o pessoal. Nos últimos anos cresceu muito. Enfim, é a alegria dos concurseiros, na verdade, né? O pessoal que quer fazer concurso público, que quer ingressar no serviço público, ficou muito feliz nos últimos anos, votou na Dilma, etc., porque ela assinava a possibilidade de seguir contratando mais pessoas e aumentando as despesas. E o que a gente tem é um Estado que é um elefante. É um elefante. Muitas vezes se fala, os políticos brasileiros falam, precisamos de um Estado necessário. Não precisamos nem um Estado mínimo, nem um Estado máximo. Precisamos de um Estado necessário. Mas o fato é que o Estado necessário deles é um Estado que todos os dados indicam que é grande demais. Atualmente a gente tem, esse é um levantamento que a revista Época fez ano passado, sobre a participação do governo federal em empresas. Ela chegou à conclusão de que o governo federal participa de cerca, ou melhor, pelo menos, ênfase no pelo menos, 675 empresas. Isso pelo menos decorre do fato de que eles foram até o Ministério do Planejamento, o Secretaria do Tesouro, e ninguém sabia dar ao certo a informação sobre quantas empresas o governo federal tinha participação. Sérgio Nazzarini, Capitalismo de Laços, exatamente, um livro que retrata de uma maneira muito legal essa de total corrupção do funcionamento do mercado. Né?
Esse aqui é meu exemplo favorito de empreendimento governamental. O governo federal criou no Acre uma fábrica de camisinha em 2008. Realmente existe, vocês podem entrar no site. Não recomendo que usem, pode passar. Aqui a gente tem uma compilação de dados de indicadores de performance do Brasil de maneira relativa, né? Mais para botar em perspectiva dados que eu tinha citado antes. Né? Doing Business, esses dois aqui são dados bem interessantes de liberdade econômica, um pelo Fraser Institute e outro pela Harvard Heritage Foundation. O posicionamento do Brasil é mais ou menos parecido, porque as metodologias são bem próximas. E o que se vê é que o Brasil é um país onde a liberdade econômica está um pouco distante de ser encontrada. Né? Muitas vezes a gente ouve falar que o capitalismo é o grande problema do Brasil. Vocês devem ver que pela universidade cartazes de acabar com o capitalismo, fora capitalismo neoliberal, entreguista, esse tipo de coisa. Mas o fato, comprovado por esses rankings, é que o capitalismo e o Brasil são no máximo conhecidos de vista. Assim. Eles nunca realmente tiveram uma interação forte. Eles no máximo se toparam pela rua, se encontraram no ônibus, até se conhecem de vista, pode se considerar. Mas um nunca convidou o outro para ir na sua casa, um não conhece os pais do outro, né? Então a gente nunca realmente teve um engajamento das instituições brasileiras com o sistema capitalista e com o livre mercado. Quem quiser dar uma olhada aí pode dar uma olhada. Existe uma correlação fortíssima entre países com liberdade econômica, com crescimento econômico e, obviamente, riqueza da sua população. Né? Pode passar. Aqui, esse gráfico mostra uma correlação entre liberdade econômica, ou seja, grau de capitalismo de um país, e o grau de corrupção. A gente pode traçar uma linha mais ou menos clara ali, né? Quem está mais embaixo é quem tem mais corrupção, quem está mais em cima é quem tem menos. Nova Zelândia, Finlândia, Singapura são países com alta liberdade econômica e com uma corrupção, em geral, bastante baixa. Ali o Brasil está próximo da Itália, China, Grécia, todos os países altamente democráticos que vão bem economicamente. Então, pode passar. Então, o que fica aqui já para fim de encerramento é a pergunta: qual o Brasil que a gente quer? Qual o Brasil que cada um de vocês quer? Pode falar. Cada um de vocês quer. E como a gente pode chegar lá? Né? Vocês querem um país de funcionários públicos ou de empreendedores? Vocês querem um país dominado pelo paternalismo estatal, onde pessoas lá em Brasília ou pessoas na Assembleia Legislativa de Pernambuco definem o que cada um deve trabalhar, o que cada um deve consumir, que tipo de ideias vocês devem ter acesso? Ou a gente quer um país de responsabilidade individual, onde pessoas adultas devem ser responsáveis pelas suas próprias decisões, pelas decisões das suas crianças? Desculpa, pessoal, menor de 18 anos e tal, mas vocês ainda estão sob o jugo dos pais de vocês. Mas um dia vocês serão adultos, espero que sejam adultos responsáveis pelas suas próprias escolhas e erros, né? Espero que o paternalismo estatal deixe a vocês a possibilidade de escolher. Né? E a gente quer um país dominado pela corrupção, seja ela a corrupção ilegal, essa do mensalão, essa de gente que desvia dinheiro, ou a corrupção institucionalizada, que é aquela fruto do conluio entre empresários, agentes privados com agentes públicos, que é muito bem retratado por esse livro do Sérgio Lazzarini, que é a corrupção legal, a corrupção feita por meio de lobby, que obviamente não gera riqueza, gera transferência de riqueza de uns para outros, mas não gera provavelmente riqueza. E, por fim, se a gente quer um país onde a gente vive uma sociedade onde a lógica é se submeter à política ou a lógica é se submeter à liberdade. Né? Eu faço essa contraposição porque o Brasil é um país onde uma parte muito grande das decisões são tomadas por meio político. Eu não sou favorável à abolição da política. Eu acho que ela é importante em determinados casos. Mas o fato é que nossos políticos hoje são... É uma quase unanimidade que os políticos são a escória da sociedade. Não importa o lugar onde vocês vão no Brasil, as pessoas sempre odeiam os seus políticos. E ainda assim as pessoas cedem uma parte tão importante das suas liberdades a essa classe, que todo mundo sabe que estão lá para defender seus próprios interesses e, em última instância somente, os interesses das pessoas, os interesses dos cidadãos que eles elegeram. Então a gente quer uma sociedade com mais política ou mais liberdade. Enfim, como a gente vive numa democracia, onde as decisões políticas são tomadas por meio da democracia, por meio do voto, então,
Eu gosto muito dessa frase do Joaquim Francisco de Assis Brasil para chamar a responsabilidade para vocês. Né? Dizem que cada povo tem o governo que merece. Admito o conceito como profundo verdadeiro, mas só em relação aos povos democráticos. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feito por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. O que a gente vê aqui, em geral, aqueles que são por obras de estranhos, geralmente são desgraçados. Né? É muito raro se ter um regime não democrático que tenha uma população realmente livre, econômica e civilmente. Pode usar? Mas o fato é que só a democracia não funciona. Por exemplo, formalmente a Venezuela é uma democracia. Formalmente é uma democracia, tem voto. Mas lá não se tem respeito a garantias individuais muito importantes. E como é que se faz para evitar que uma democracia se torne uma Venezuela? Um democratismo ou uma demagogia, né? A gente precisa de ideias, a gente precisa de pessoas dispostas a defenderem liberdades individuais, pessoas dispostas a realmente fazerem valer sua voz, pessoas que não ficam somente sentadas escutando o que os outros falam quando elas discordam, pessoas que levantam para defender suas liberdades, seus direitos. Né? A gente precisa de ideias para nortear a atuação dessas pessoas. Pode passar para o próximo. E eu queria recomendar a vocês muito fortemente, se vocês se interessarem pelas ideias aqui expostas, que visitem esses sites. Eu coloquei somente 4, óbvio, tem muito mais sites interessantes para vocês conhecerem. Tem o site do Ordem Livre, instituição para a qual eu trabalho, para a qual eu escrevo eventualmente também. Mas é um dos sites que contém hoje um dos melhores times de articulistas defendendo as ideias da liberdade. Eu recomendo fortemente que vocês tenham passado por lá, que tem diversas publicações também, que faz eventos. Temos o site do Mises Brasil, um dos meus sites favoritos também, que tem textos realmente excepcionais. Não que eu concorde com absolutamente todos eles, mas são textos realmente muito bons, realmente muito instigantes. Por mais que eventualmente vocês não concordem com absolutamente tudo que está escrito lá, pelo menos vocês vão sair com uma pulga atrás da orelha. Tem o liberdade.cc, que é um projeto muito interessante que surgiu recentemente, né? Que é um site que visa compilar textos escritos por diversos ativistas, militantes e intelectuais que compartilham das ideias liberais. Esses textos estão compilados nesse site, recomendo muito fortemente, eles são bem organizados, organizam por assunto assim, e tal, compilam textos constantes e diversos desses sites também. E por fim, queria não só convidar, mas conclamar todos a conhecerem o trabalho dos Estudantes pela Liberdade, que está o site ali, enfim, conhecer pelo Facebook também. Exato, quem tiver alguma contribuição, quiser escrever, o pessoal está sempre... Tu é o coordenador do site atualmente? Não. Eu faço parte da moderação. Faz parte da moderação, realmente. Mas é uma moderação legal, não é uma moderação censura, é uma moderação mais orientadora. E Estudantes pela Liberdade é uma organização que foi fundada recentemente, e tem como objetivo fazer um trabalho justamente junto a vocês. Pessoas como vocês, pessoas que são jovens, que têm interesse, que não querem deixar que o país siga sendo o país do futuro, né? que não estão contentes em vislumbrar um futuro como o que os nossos pais hoje veem aqui, por exemplo. Aquela coisa, eu não sei como é que é na casa de vocês, mas a minha é assim. Meu pai fica assim, agora é a geração de vocês, né? Porque a minha não fez nada. Vocês realmente querem que isso aconteça com vocês também? Que os filhos de vocês peguem e vejam vocês numa situação como essa? A gente pode fazer diferente, né? Então, entre no site estudantespelaberdade.com.br e dê uma olhada no que vocês podem fazer. E por fim, é essencial que vocês levem muito a sério essa frase desse conterrâneo de vocês aqui, Joaquim Nabuco, uma das grandes figuras da história do Brasil, que escreveu com muita propriedade: eduquem os seus filhos, eduquem a si mesmos no amor da liberdade alheia. E é no amor da liberdade alheia mesmo. Né? Porque o amor à própria liberdade não precisa educar ninguém. Todo mundo já ama em geral a sua própria liberdade, todo mundo quer exercer a sua própria liberdade. Mas a gente, com muita frequência, não tem tanto apreço pela liberdade dos outros, de fazerem aquilo que eles gostam, que eventualmente a gente discorde, né? Então a gente geralmente pensa assim, eu não concordo com o direito, eu não concordo com ele mesmo, então para que eu vou ficar gastando meu tempo, meu dinheiro, minhas energias em defender a liberdade dele, né? Mas o fato é que, ao não defender a liberdade dele, se cria um ciclo de opressão à liberdade, de ataques à liberdade. Então é essencial que se defenda a liberdade mesmo daqueles com os quais a gente não concorda, né? Aquela frase bastante clichê do Voltaire,
que eu até não botei aqui, que fala: não concordo com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Eu quero que ninguém seja mártir aqui, eu não defendo que vocês morram pelo direito do outro dizer, mas que façam o possível, porque é realmente importante, né? Não é porque vocês não gostam de tal opinião que vocês devem aceitar passivamente que ela seja proibida, que ela seja reprimida. Não é porque vocês não gostam de tomar uma cerveja que vocês vão falar que, beleza, eu não gosto de cerveja mesmo. Não é porque vocês não gostam de fumar cigarro que vocês vão aceitar que se oprima pessoas que optaram por fumar. Isso é o que retoma muito uma situação que aconteceu na Alemanha nazista, né? Pessoas foram aceitando passivamente a retirada de liberdades de pessoas que não eram da etnia, da religião, da classe social delas, e quando foram ver, não tinha mais ninguém para defender a liberdade delas, né? Aquele lá é muito legal, realmente. Então, o Joaquim Nabuco fala: eduquem a si mesmos no amor da liberdade alheia. O único meio de não ser a sua própria liberdade uma doação gratuita do destino e de adquirirem a consequência do que ela vale e coragem para defendê-la. Então, esse fica o meu chamado para vocês aí, para que um dia a gente possa ver o Brasil realmente decolando. Essa capa foi da revista The Economist de 2008, quando o Brasil apontava como uma potência no cenário internacional diante do cenário de crise dos Estados Unidos, né? Hoje as previsões já não são mais tão otimistas quanto ao futuro próximo do Brasil, mas eu tenho fé que no futuro a gente vai poder ver o Brasil realmente decolando e alçando voo e se tornando um país desenvolvido. Então, agradeço muito a atenção de todos os meus contatos. Quem quiser ter alguma dúvida, sugestão, xingamento, etc., pode me seguir no Twitter também, site do Ordem Livre. Muito obrigado pela atenção de todos.